Mais um enredo cruel e Sport fica no empate com o São Paulo na ilha. Técnico admite que a atuação deixou a desejar. Jogadores se representam hoje de olho no Palmeiras, jogando de hoje a 8 dias. Destaques do esporte com o repórter Vinícius Calado. Segunda que, mais uma vez, não é legal para o torcedor rubro-negro. O Sport, no último sábado, na Ilha do Retiro, para 26.104 torcedores, voltou a tropeçar. E, para piorar, aquele mesmo enredo cruel diante do Santos. Contra o Santos e contra o São Paulo, enredos muito parecidos e no final um gosto de decepção para o torcedor do Sport. No último sábado, como falamos, diante de 26.104 espectadores que geraram uma renda de R$ 1.329.260, o Sport ficou no 2-2 com o São Paulo. Marcaram para a equipe do Sport Lucas Lima e Derek, para a equipe do São Paulo Lucas Moura e Mike. A equipe do Sport do técnico Daniel Paulista voltou a abrir 2-0 de vantagem, mas aí no segundo tempo sucumbiu à pressão, à qualidade do São Paulo e chegou, inclusive, a ficar muito perto de levar uma virada e ser derrotado para a equipe paulista. O Sport, que diante do São Paulo entrou em campo com Gabriel Vasconcelos, Matheus Alexandre, Rafael Thierry, Ramon, Igor Carius, que saiu lesionado, depois Kevson, Rivera, Zé Lucas, Lucas Lima, depois João Silva, Léo Pereira, que saiu para a entrada de Barleta, Mateuzinho, que depois deu lugar a Pedro Augusto, e Derek, que saiu para a entrada de Pablo. Já o São Paulo, do técnico Crespo, entrou em campo com Yang, goleiro que estreou profissionalmente e falhou de maneira bizonha, dando o primeiro gol do Lucas Lima, o primeiro gol do Sport, Mike, Alan Franco, depois Ferrarese, Sabino e Patrick, Luan, Pablo Maia, Rodriguinho, depois Lucas Moura, Ferreirinha, depois Henrique, Dineno, que saiu para a entrada de André Silva e, por fim, Tapia. O Sport que, diante do São Paulo, travou o início de reação na Série A do Campeonato Brasileiro. O Leão, que buscava, depois do resultado positivo diante do Grêmio, conquistar um segundo resultado positivo diante do São Paulo, que acontecia até os acréscimos da segunda etapa, mas não conseguiu. O Sport agora permanece na lanterna com 10 pontos. O Leão, que vem de 5 jogos de invencibilidade, só que 4 empates e apenas uma vitória. Sobre o desempenho do Leão, o técnico Daniel Paulista fala agora. Eu já adianto para você, nosso ouvinte. Daniel não ficou satisfeito com o que o Sport apresentou. Bom, eu acho que mais uma vez é um dia ruim. Eu acho que nós temos que reconhecer que hoje, mesmo estando vencendo dentro do placar, eu acho que não foi uma das melhores apresentações que nós tivemos. Eu acho que nós tivemos algumas dificuldades dentro do jogo, algumas por erros próprios, outras também pela qualidade do adversário que nós enfrentamos, principalmente no segundo tempo, quando o adversário fez as suas trocas dentro do jogo. Mas, mais uma vez, vejo que era um resultado que poderia ter sido administrado nos minutos finais, mas aconteceu o que nós não gostaríamos que tivesse acontecido e vamos seguir trabalhando, vamos em frente. Eu acho que a luta continua, eu nunca disse que seria fácil e não está sendo. Taticamente, primeiro tempo acho que nós controlamos melhor o jogo, segundo tempo tivemos, como eu já disse, algumas dificuldades, mesmo a equipe tendo recuado por uma questão do jogo e não por uma questão de determinação ou por uma questão de orientação nossa, muito em função também que isso é futebol. O adversário também se lançou ao ataque, colocou adversários, atletas de extrema categoria, de qualidade, e isso fez com que eles sustentassem mais a bola no nosso campo defensivo e nós também não conseguimos ter a mesma marcação agressiva que tivemos principalmente no primeiro tempo. Isso fez com que o São Paulo crescesse dentro da partida e encontrasse os seus gols. Lembrando que o gol do Lucas Moura, no meio da pequena área, entre os dois zagueiros do Sport, aconteceu com origem numa bola parada, no escanteio do Henrique. E o treinador rubro-negro também deixa muito claro que o desempenho do Sport não foi o que ele imaginava. O Sport não fez uma das suas melhores partidas, ficou distante disso. Mais uma vez, destaco a presença do nosso torcedor, que foi fantástico, mais uma vez, esteve do lado, apoiando, mas que dentro de campo, infelizmente, a equipe não conseguiu sustentar o resultado de vitória contra, novamente, um grande adversário.
e temos que seguir agora trabalhando em cima dos nossos erros, né? Algumas coisas não funcionaram. Acho que a nossa bola parada defensiva hoje foi um ponto que a gente deu dificuldade, deu facilidade no sentido do adversário ter encontrado alguns lances, além do seu primeiro gol, algum lance de perigo também no primeiro tempo. Um ponto que estava sendo elogiado e vinha muito bem, né, nas outras partidas, mas que hoje não funcionou. Acho que são coisas do futebol. Então, assim, reconhecemos que não foi uma das melhores apresentações e temos que continuar trabalhando, evoluindo, buscando a melhora sempre para buscar em outras oportunidades a primeira vitória dentro de casa. Elenco do Sport se reapresenta logo mais à tarde no CT, dando início à preparação para o jogo diante do Palmeiras, que acontece somente na próxima segunda-feira. O Sport jogando fora de casa, 21ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. É aquele discurso repetido, não é, Thaís? A gente sempre fala na questão do Sport, do desempenho. Essa invencibilidade poderia estar numa situação diferenciada se fosse aqui contando as vitórias. Vários empates e apenas uma vitória, que não mudou em nada até agora a situação do Sport. Está na lanterna e segue na lanterna por algumas rodadas. E agora vai encarar o Palmeiras lá no Allianz Parque, e hoje há 8 dias. Ô Mário, esses empates fariam uma diferença realmente grande se fosse no começo da temporada, se fosse antes da parada do Mundial, se o Sport não tivesse perdido tantas oportunidades. O Sport vai ter que fazer impossíveis no meio do caminho. A gente diz de impossíveis, assim, de jogos difíceis, de ganhar de um Flamengo da vida, de ganhar de um Palmeiras, jogando fora de casa, de ganhar do Corinthians. O Sport vai ter que começar a encarar coisas mais impossíveis, porque pega algo mais fácil, como, por exemplo, o jogo diante do Santos. Não consegue vencer. Pega o jogo agora diante do São Paulo. São Paulo com a equipe mesclada e não consegue vencer, aí é brincadeira também, né? Aí realmente já não sabe mais o que pode fazer. Porque aí, o que eu tenho pra mim é que o Sport entrou no seu limite técnico. O Sport tem seu limite técnico. O Sport fez contratações, fez dispensas, modificou. Agora sim, eu acho que mais do que isso, em um todo, o Daniel Paulista não consegue tirar. Talvez ele tenha até errado em algumas substituições, que eu digo que foi muito cedo, talvez, mas eu acho que isso é uma condição geral do jogo. É uma condição geral, né? Eu digo que o Sport está vivendo mais do mesmo. Aconteceu isso em outros momentos, contra o Santos, contra o Corinthians fora de casa, contra o Fluminense fora de casa, um empate contra o Internacional. O Sport não tem fôlego para aguentar 90 minutos, Mário. Vamos esperar para ver o que vem por aí em relação ao jogo com o Palmeiras na próxima segunda de hoje, há 8 dias. E parecia que o Sport estava entendendo e aprendendo as lições passadas contra um São Paulo alternativo, que mesmo com a equipe reserva praticamente, resolveu fazer um jogo duro, teve até chances boas no primeiro tempo com o Tapia, com o Pablo Maia, só que o Sport estava com a sorte ao seu lado, pelo menos no primeiro tempo, né? Uma falha do Yang, no recuo de bola, tenta sair pro jogo, nos pés de Lucas Lima ele entrega e ele arremata pro gol, o camisa 10 do Sport fazendo 1-0. O gol anima a equipe rubro-negra, que parte para cima, resolveu apostar muito nas bolas alçadas na área, só que o São Paulo mostrou que não era um time morto. Vários jogadores jovens, né? O Patrick na defesa, Rodriguinho no meio de campo, o Tapia, atacante chileno, também dando trabalho, e por muito pouco não acontece um gol de empate com o Pablo Maia, que pega de primeira um escanteio do Rodriguinho e manda no travessão do Gabriel. No segundo tempo, a tendência era de que fosse um jogo mais emocionante, e foi exatamente isso. O Sport começou propondo o jogo ofensivo. Mateuzinho manda o cruzamento pro Derek, que manda de cabeça, e o Young defende. Só que aos 5 minutos acontece o segundo gol. Cruzamento do Matheus Alexandre perfeito, na medida pro Derek cabecear, e o Young não conseguiu chegar nela, fazendo 2-0. Com 2-0, dava a impressão de que o Sport iria administrar a partida. Um ledo engano. O São Paulo gosta do jogo, cresce na partida e acontece o primeiro gol com o Lucas Moura. Cobrança de escanteio fechada e o Lucas manda de cabeça, sem chance para o Gabriel, 2-1. E o Sport começa a se retrair. O Sport perde força. Saiu o Mateuzinho, entrou o Pedro Augusto. A ideia foi de fechar um pouco mais a equipe. Depois entrou o João Silva na reta final, no lugar do Lucas Lima. E quando sai o Derek Lacerda para entrar o Pablo, o Sport perde sua referência principal. E aí o São Paulo cresce, gosta do jogo e consegue o empate num lance maluco, aleatório. A bola bate na trave, bate no Ramon, a defesa não consegue cortar e o Mike arrisca o chute, um gol chorado, e acontece o empate aos 46 do segundo tempo. O São Paulo
consegue um ponto importante e o Sport segue sem vencer em casa na Série A. 10 pontos ganhos, mas ainda assim muito pouco. Tudo bem, 5 jogos sem perder, mas com 4 empates. Fica até difícil a gente pensar quando vai conseguir essa reação, essa arrancada. E agora terá o Palmeiras fora de casa na próxima segunda-feira.